Beleza, então, vamos lá. Hoje, quinta-feira, né? Então, o pessoal, muita gente trabalha, a sala tá meio vazia, normal. Já esperava isso. Amanhã o pessoal acorda cedo, alguns estão ocupados. Tanto que vai ter, eu acredito que também tenha pouca gente hoje lá na sala da conferência oficial. Muita gente que vai estar lá vai estar, já esteve nos outros dias, né? É normal isso. Domingo que a gente pretende encher a sala. E hoje, tanto que eu já esperava esse número baixo, eu até bolei um tema que não vai abordar profundamente as questões de marketing digital. Eu vou explicar para vocês alguns métodos que eu acho interessante ao pessoal do multinível utilizar, entendeu? Eu quero deixar isso bem claro que é o pessoal do multinível. Preparei-se para quem trabalha com MMN, né? Porque se fosse envolver questão de blogs a fundo, para quem trabalha com blog, para quem trabalha com copyright, essas coisas assim, iriam ser outras técnicas de marketing e até as mesmas, mas com outras abordagens, talvez mais profundas ou não. Então eu achei interessante o que eu vou falar hoje. Hoje é a porta para os próximos dias. Os próximos dias vão ser mais a fundo. Hoje é o início. No domingo, depois na outra quinta, eu preciso de todos vocês sempre online, porque vai se tornar mais interessante. A coisa vai ficando mais difícil, entendeu? Tende a piorar. Se você quer se especificar em uma coisa, se você quer aprender uma coisa, você vai ter que botar aquilo em prática. Nas próximas aulas a gente vai botando em prática, tudo certinho, para conseguir solucionar as dúvidas de vocês. Eu fiz aí essa questão de por que vocês devem fazer a publicidade online, por que fazer a publicidade na internet. Muita gente que está aqui, que trabalha com multinível, a grande maioria que trabalha com multinível, a indicação ela vem no boca a boca, ela vem na prova dos ganhos. Só que eu provei com o que eu fiz que é possível se obter sucesso apenas com a internet, apenas com os meios de comunicação da internet, porque hoje a rede que eu tenho eu criei única e exclusivamente com a internet. Foi só ela que me ajudou. Eu não distribuí panfleto. Poucas vezes eu falei boca a boca com amigos meus, alguma coisa assim. E tanto que hoje, por exemplo, na Black Dev eu procuro não indicar muitos amigos próximos assim, porque a empresa ainda não estreou, não me executou o primeiro pagamento, então eu não posso indicar a pessoa ali, um familiar meu, alguém assim, e se acontecer alguma coisa, eu acabo saindo como culpado, nada. Então quem está comigo hoje já conhece o multinível, eu sempre deixo claro isso, e a internet que me proporcionou essa ideia, né? A internet oferece maior flexibilidade e criatividade atingindo o público-alvo exato. É muito interessante isso, porque você muitas vezes trabalha com o nicho certo. O que é o nicho? É o público-alvo, desculpa. O nicho é aquela região ali que você trabalha. Um nicho, por exemplo, de você fala sobre o esporte é o seu nicho. Você fala sobre a área financeira é o seu nicho. E os nichos eles podem pegar um funil e ir afunilando assim, cada vez ficando mais difícil de falar. Por exemplo, você fala sobre bicicleta, mas aí você fala sobre a bicicleta é um nicho, aí você quer falar sobre os pneus de bicicleta, os pneus de bicicleta são outro nicho, e o aro da bicicleta é um outro nicho, você pode ir especificando. E isso aí é uma coisa muito interessante, né? A área do marketing digital é muito interessante. Atinge o público-alvo com a informação que ele deseja receber no formato mais interativo e integrado possível. Meios de multimídia, essas coisas assim, né, pessoal? Tornando os anúncios uma complementação da mídia. Supera as limitações de tempo e espaço. Você está online 24 horas por dia fazendo a sua publicação. Você vai entrar no meu blog 2 horas da manhã, 3 horas da tarde, a hora que for ele vai estar online dizendo o que eu acho de certa empresa. Então isso é uma coisa muito importante. Você pode botar uma pessoa para distribuir panfletos da Black Dev ali no sinal da esquina, mas aquela pessoa vai trabalhar de um horário até o outro. Ela não vai estar ali 24 horas por dia, entendeu? Permitindo a utilização simultâneas de outros meios de publicidade. A internet hoje é incrível por essa questão. A garantia de audiência, por que entre aspas? Porque isso aí demora, você tem que insistir para ter a sua audiência ali, principalmente a sua audiência fixa, aquelas pessoas que retornam no seu blog, na sua mídia social, onde você está presente, né?
hoje nos mecanismos de análise, como o Google Analytics, tem uma métrica ali que mostra a porcentagem de retorno de visitas. Para vocês terem uma noção de como é difícil, a porcentagem de visitas novas no meu site é 83% e a porcentagem de visitas que retornam é apenas 27%. Não, menos que isso, desculpa, 25%, o resto é tráfego direto, outras coisas assim. Então, uma coisa muito difícil, mas que é interessante. Em 24 horas já há a possibilidade de mensurar 100% das atividades da campanha e se atinge o público-alvo do serviço e produto. Muito, muito legal. Resposta imediata ao estímulo da compra. Isso daí está mais ligado ao pessoal do e-commerce. Na nossa área de multinível, nem sempre a resposta é tão imediata assim, né? A pessoa começa a gerar dúvidas e acaba te procurando. Mas na questão do e-commerce, é muito interessante essa parte aí, porque a pessoa viu o seu anúncio, entrou no seu site e converteu logo a compra. Hoje existem métricas para o e-commerce muito interessantes, que são os 3 passos para a pessoa finalizar uma compra, essas coisas assim. One Page Checkout, que é a única página para você finalizar o pedido. Isso é muito interessante, mas não para nossa área. O internauta está a um clique da compra. Troca simplificada e ágil de material. A substituição de uma peça online é simples e rápida. Você está fazendo um panfleto hoje, aí você manda o panfleto para imprimir, isso no caso da publicação offline. Você manda ele para imprimir, ele demora mais um pouco para imprimir, aí depois chega você vai para a rua distribuir, isso aí já passou 2, 3 dias. Publicação online, você, se conhecer o Photoshop, cria um panfleto rapidinho, já joga na mídia online, e isso daí pode virar viral, muita gente compartilhando e outras coisas, né? O material é enviado por e-mail e inserido no mesmo dia. Interessante. Otimização das campanhas em tempo real. A geração de relatórios de desempenho online permite a melhoria na programação das campanhas durante sua própria vinculação, permitindo o realinhamento de estratégia on the fly. Estratégia muito importante. Isso aí é uma técnica mais avançada, mas o fato da otimização em tempo real é interessante, porque você vai analisando, você lançou a sua publicidade hoje, por exemplo, no Google AdWords, que é esses links patrocinados. Quando você digita no Google, por exemplo, Black Dever, eu já reparei que tem uma pessoa que está comprando link patrocinado, acho que é Black Dever Brasil, blackdever-brasil.com. Essa pessoa é a primeira a aparecer no ranking quando digitam Black Dever. Ela está pagando por esse status ali de estar lá em cima, e são os links patrocinados, e está visualizando como a sua campanha está sendo atingida, se ele está conseguindo converter ou não. Então essas métricas ele vai podendo alterar essa estratégia na hora ali, coisa rápida. Enquanto se você botar um cartaz numa avenida, você só vai poder alterar ele depois de uma semana, mais ou menos, que você vai ter o resultado. Isso se você pesquisar. Muita gente não pesquisa, só bota lá e deixa. Então as campanhas online hoje, paga principalmente, é o método mais rápido de converter. Exige dinheiro e exige experiência. Talvez para quem não tem experiência não seja um método tão rápido e uma perda de dinheiro. Mas para quem consegue ali tem um conhecimento intermediário ali, já consegue desenvolver bem isso. Métodos eficientes para divulgação online no multinível, nível iniciante. Muita gente que está aqui na conferência, muita gente que vai assistir essa conferência posteriormente, que a gente está gravando, não tem muito conhecimento de divulgação online, foi o que eu falei. Muita gente traz as pessoas somente quando prova os ganhos. Eu também vou trazer muitas pessoas quando os ganhos começarem a ser provados. Mas eu consegui atingir isso, esse status que eu tenho hoje, muitas pessoas vindo tirar dúvida comigo. Muita gente chega, bom dia líder, boa noite líder, pode solucionar uma dúvida minha, alguma coisa? Foi pela internet, porque eu utilizei os métodos eficientes. Hoje, você que está no início, é complicado você se introduzir no meio online e você vai ficar meio perdido, etc. Então você precisa ir com calma, não adianta cair de cabeça assim, você não vai se dar bem de cara. É um trabalho que exige calma, porque você vai subir degrau por degrau. A concorrência hoje na internet é alta, é muito difícil de se destacar, é muito difícil criar sua identidade, mas quando você consegue atingir isso, o poder é tão alto
que seus ganhos vão explodir. Se você hoje ganha 5 mil por mês, quando você se destaca na internet, você passa a ganhar 20, 30, porque o número de pessoas que vem com você passa a ser alto, entendeu? Então, os métodos eficientes são os métodos que vocês devem aplicar hoje. Essas pessoas que não têm tanta afinidade com a internet, então elas vão aplicar esses métodos iniciais para já começar a gerar alguma coisa, já começar a criar a sua identidade virtual, entendeu? A divulgação online é a sua é a sua porta de entrada para o sucesso, porque é um método fácil, não é tão fácil, mas é um método explosivo. Hoje aí no modo offline você, já que não tem tanta experiência como indicação, indica 2, 3 pessoas ali e ali sua rede vai crescendo aos poucos. Quando você vê já tem 10. Sendo que se você já entra no multinível com uma rede grande online, com grande conhecimento online, grandes pessoas confiando em você na internet, você já entra com 10 mil, 20 mil na sua rede. Isso foi o exemplo do Fernando Augusto, por exemplo. Ele já tinha programas de ganho online como o SGDA, quando apresentaram a Telex Free para ele, e ele entrou de cabeça na Telex Free. E a rede dele foi assim, cresceu extremamente. Em 2 meses ele estava ganhando 300, 400 mil por mês, entendeu? Hoje, com 7 meses de empresa, ele posta vídeo no YouTube com provas de que ele está ganhando 1 milhão por mês. Isso é uma coisa incrível, mas por que ele conseguiu isso? Porque ele já tinha a base. As pessoas que estão entrando agora, principalmente no mundo online, não vão conseguir isso. Mas é por isso que eu subdividi isso em níveis, para vocês conseguirem ir iniciando isso devagar. Os métodos que eu botei eles numa escala de como vocês devem aplicar, entendeu? Não é fácil, como eu falei, e se quer um resultado rápido, irá ter que investir dinheiro nas campanhas. Mas como eu falei, nem sempre essas campanhas podem dar certo. Vocês precisam ter uma certa experiência, um certo domínio, por exemplo, de tags, de palavras-chave, para poder aplicar isso daí certinho. A necessidade de estudos é forte, porém estudos profundos sobre o assunto não é necessário. Pouca gente tem a visão de ter 400, 500, 1000 pessoas. Muita gente entra querendo uma renda extra ali a mais, não pensa nem em largar o trabalho, nada. Hoje ganha 2 mil, quer ganhar mais ali uns 3 mil, 4 mil por mês, então não precisa se aprofundar tanto. Mas quem quer ter uma renda, quer depender totalmente do multinível, quer explodir a sua rede, vai ter que estudar profundamente sim, entendeu? Mas quem não deseja tanto isso, um nível básico ali, usando as mídias sociais, essas coisas assim mais tranquilo, já vai conseguir atingir esse nível. Hoje eu falei para vocês que iria ser uma conferência rápida, por quê? Porque eu não vou começar a explicar como se cria um blog, você vai tal, faz isso tal. Eu não vou explicar passo a passo, até vou dizer rapidinho, mas não vou explicar certinho, passo a passo. Nas próximas conferências, principalmente aos domingos, onde o número de pessoas é alto, eu vou explicar detalhadamente. Então, os domingos é necessário, vocês precisam estar presentes para poder se aprofundar sobre o assunto. Esse domingo, por exemplo, eu já vou abordar um assunto que é interessante sobre os blogs, que eu considero um nível intermediário de divulgação, porque exige uma certa experiência ali, um certo domínio na escrita, na língua portuguesa, para você digitar artigos interessantes, uma certa criatividade, mas é uma coisa legal, porque hoje eu vou apresentar para vocês plataformas gratuitas sobre blogs. Eu já estou falando no assunto de blogs, depois eu vou me aprofundar mais nisso. E que não são open source, que não tem um código aberto, ou seja, vocês não podem editar tudo, se vocês for muito limitados, mas isso aí eu falo mais à frente. Primeiro método, esse método é fácil, muito fácil, e vocês devem sim aplicar isso, mas com cuidado. Comece a se expressar nas mídias sociais, Facebook e Twitter principalmente. Pouca gente utiliza aí o LinkedIn e essas coisas assim. Então, pouca gente também utiliza o Twitter, na verdade, né? Mas eu botei aí porque ele é interessante. E o Facebook disparado, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o Twitter primeiro. O Twitter você tem 140 caracteres para poder se expressar. E ele consegue, com isso, ser uma plataforma muito, muito explosiva. Eu estou traduzindo hoje um módulo de curso que eu peguei num fórum online dos Estados Unidos, então a língua tá em inglês.
Eu estou traduzindo aos poucos, eles são 4 módulos, e um módulo fala só sobre Twitter. E esse módulo ele explica como uma coisa muito interessante, porque o curso ele aborda como você fazer consultorias para famosos nas suas redes sociais, porque nem todo famoso tem tempo para mexer na rede social. Então eles contratam muitas pessoas para fazer esse serviço a eles. E o Twitter é um lugar onde você consegue atingir as pessoas certas. Tem diversas personalidades que você pode atingir, você pode utilizar no Twitter, como a personalidade de informações sobre o dia a dia dela, essas coisas assim. A personalidade de marketing, onde ela vai estar sempre. E o Twitter é interessante, mas como toda rede social, e inclusive agora eu vou entrar no Facebook, no tema do Facebook, não pode causar spam. Spam, eles expulsam as pessoas. Spam, as pessoas criam um pensamento errado de você. Então não quero mais entrar no meu Facebook e ver toda hora o pessoal falando, venha para Black Dev, 20 mil cadastrados, conferência hoje, tudo que as pessoas falam é Black Dev, é Black Dev. Eu compartilho muitas coisas dos meus blogs no meu Facebook e compartilho, vocês podem ver poucas coisas com relação a Black Dev. Compartilho muitas coisas no meu blog porque eu tenho muitos leitores que me adicionam e já me pediram isso para eu estar sempre compartilhando isso na página, no meu blog, no meu Facebook pessoal. Mas sobre a Black Dev mesmo, sobre empresas de multinível, eu não publico muita coisa para não causar spam. E estou sempre também revendo os conceitos. Eu estou sempre postando uma notícia, estou sempre compartilhando alguma coisa sobre o que a mídia por exemplo, na televisão está passando, no jornal, sobre o assassinato do traficante matemático aqui no Rio de Janeiro. Eu compartilhei uma imagem dizendo que a Globo estava em luto por causa da morte dele, essas coisas. Aí o pessoal vai lá, curte, compartilha a minha imagem. Isso é bom. O ideal não é você causar o spam. O spam ele vai assustar a pessoa, mandar a pessoa embora. Uma ou duas ali vai vir falar com você, mas você poderia estar atingindo 10 pessoas se você publicasse aquilo ali apenas uma vez por dia, entendeu? Aquilo ali podia estar atraindo as pessoas e estar acabando expulsando as pessoas. Então as mídias sociais, para todo mundo que é iniciante principalmente, ela é a sua porta de entrada no mundo digital. Ela é a sua primeira coisa que deve ser usada na sua divulgação online, entendeu? Você deve começar ali a se expressar. O Facebook pessoal é uma coisa que transmite confiança, é como a própria Black Dever diz nas suas conferências oficiais, o Rogério Alves diz que as campanhas você via Facebook, por quê? Porque seus amigos acreditam nas suas palavras. E isso é verdade. O Facebook é um método de conversão rápida, seja no multinível, seja no e-commerce. Você publicando ali um produto, a pessoa confia no que você fala. O seu vizinho ali, seu amigo de infância, ele confia no que você fala. Então, por isso que eu falo, para vocês não causarem spam, porque eles vão passar a não confiarem mais, vão te bloquear até no feed de notícias, por exemplo. Isso aí é uma coisa que a gente deve usar com cautela, mas muito eficiente. Segundo método, foi nesse segundo método, apesar de ser simples, e eu enxerguei ele muito tarde, foi um erro meu, mas foi nesse método que eu consegui explodir no multinível. Acumule e-mails traçando estratégias para captação. Acumular e-mail é uma coisa muito difícil. Você vai precisar de meios de captação, seja por página de captura, como diamondblackdev.com, seja por parte de blogs. Quando você entra no MMN, tem lá a pop-up que abre e vocês digitam um e-mail e troca disso. Eu dou brindes, dou um script, dou um e-book, dou uma videoconferência, alguma coisa, dou brindes às pessoas para poder captar os e-mails dela. E vocês devem deixar bem claro, bem exposto nesses métodos de captação que você não vai causar spam na caixa de entrada da pessoa. Aí novamente entra o spam. O spam é uma coisa chata. Imagina uma pessoa que toque a sua campainha de casa de 10 em 10 minutos para te pedir dinheiro. É uma coisa chata, não é? Isso é o spam. Entendeu? Você não pode ficar enviando sempre o mesmo tema. Se você quer acumular e-mails e transmitir a essas pessoas apenas a sua divulgação, não faça isso diariamente. Faça isso semanalmente, pelo menos. O ideal é você enviar e-mails às pessoas de 2 em 2 semanas, de terça e quarta-feira. Por que de terça e quarta-feira? A partir de quinta a sexta, as pessoas estão entrando no clima do final de semana. Elas estão começando a pensar só em final de semana, pensar só em gastar dinheiro. Sábado e domingo,
As pessoas não procuram acessar muito a internet, às vezes entram no Facebook ali rapidinho e saem. Elas têm um tempo muito ocupado com lazer, principalmente domingo. Segunda-feira, as pessoas ainda não caíram em si o quanto que elas gastaram no final de semana. Então é uma coisa, ainda está a processar. Na segunda-feira à noite ela começa a pensar, poxa, gastei muito mesmo. E terça-feira ela começa a pensar em como ela vai arranjar dinheiro. É aí que você, pum, envia a campanha para ela. É aí que você vai dar a solução para ela. Na quarta-feira ela está muito preocupada. E, meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? Aí você enviou, não enviou na terça, na semana, enviou na quarta. Ela vai abrir e vai estar lá. Aí quinta-feira ela vai voltar a começar a pensar no final de semana. Então já não é mais uma boa coisa. Então terça e quarta, isso aí, pessoal, não sou eu que estou falando. Isso aí são estudos. Isso aí é comprovado que as campanhas enviadas nas terças e quartas-feiras, de 2 em 2 semanas, elas são mais eficientes do que você enviar 3, 4 campanhas por semana, qualquer dia jogada sem horário. Existe também técnica de horários para você enviar as campanhas e elas serem melhor recebidas. É muito interessante vocês digitarem isso que eu vou botar aqui no Google. Digitem isso depois. É muito interessante. Técnicas de e-mail marketing, vocês vão entender. E-mail marketing é uma ferramenta muito poderosa. Quem tiver com dinheiro extra aí, aconselho a comprar o Vendas por E-mail. Não vou nem divulgar link de afiliado, nada. Vendas por E-mail do Rui Ludovino. É um curso muito interessante, apesar de ser voltado para vendas, vendas de programas de afiliados, essas coisas assim, mas ele aborda muitas questões muito interessantes. Eu mesmo traduzi um e-book sobre como criar uma lista massiva de e-mail, aquela lista exata, aquela lista do seu nicho, que te interessa. Também não adianta você botar na internet lista aí com 1000 e-mails e baixar uma lista ali com 1000 e-mails, sabe por quê? Porque esses 1000 e-mails não estão interessados em saber o que você quer falar. Provavelmente eles nem vão abrir a sua caixa, o seu e-mail, ou seja, vão pensar logo que é spam. Porque você precisa ter os e-mails certos, os e-mails ideais para captação, para a pessoa analisar bem o que você quer passar. Então, por isso que você deve criar suas estratégias para pegar a pessoa, porque se a pessoa vai até o teu site e bota o e-mail, é porque ela confia no que você diz e ela sabe que vai receber boas informações. Então, não reverta a situação boa para ruim. O e-mail marketing é ótimo, mas ele pode se tornar uma coisa horrível. Eu criei um e-book sobre como criar lista massiva, eu falei, e depois me procurem no Facebook, eu passo esse e-book. Eu não divulguei muito ele não, já está pronto faz uns tempos. Eu pensei em vender, mas depois eu desisti. Então, me procura quem quiser. É um e-book básico, mas é interessante. Terceiro método, divulgue vídeos no YouTube sobre o assunto. O YouTube é uma ferramenta muito poderosa. Eu criei o canal junto com o Felipe. Tem nem uma semana que a gente criou o canal, e se for ver os vines lá do vídeos, já tem mais de 600 vai em todos os vídeos. A gente tem 3 vídeos lá e vídeos informativos, que é difícil. O vídeo viral é muito fácil você acumular 200, 300 mil de visualizações. Mas o vídeo informativo sobre o que é Black Dev é uma coisa difícil você conseguir. Então 200 visualizações, 200 pessoas vendo o que é Black Dev é uma coisa muito boa, uma coisa que vai te trazer muito retorno. Então é interessante vocês divulgarem os vídeos pelo YouTube. Cria aí um vídeo explicando o que é Black Dev, filma pela webcam no computador mesmo, você dando a sua opinião sobre a Black Dev e coloca no YouTube com a tag Black Dev, que você vai compartilhar nas redes sociais esse vídeo, que você vai atrair pessoas, pode ter certeza disso. O YouTube é uma ferramenta poderosa. Hoje existem inclusive técnicas para rentabilizar, para monetizar os seus vídeos no YouTube. Quando vocês acessam o YouTube e aparecem aqueles anúncios chatos, vamos dizer assim, o anúncio de 30 segundos, que você só pode pular a partir do 5º segundo. Esse anúncio ele não brota do nada naquele vídeo. A pessoa ela tem que autorizar esse anúncio, porque se alguém clicar no anúncio, vai te gerar uma porcentagem, porque o AdSense, o Google AdSense, que é responsável por controlar e administrar esses anúncios, ele vai te pagar uma porcentagem, grande parte não, ele te paga 60% do valor. 40% fica com a Google, 60% fica com você. Seja no blog, os anúncios no blog, seja nos vídeos. Então esses anúncios não estão lá à toa, a pessoa autorizou e ela está monetizando os vídeos dela. Ela está ganhando dinheiro com aqueles vídeos. Isso é muito interessante. Então o YouTube, além de poder
além de você poder monetizar ele, você vai conseguir trazer pessoas para sua rede. Upa um vídeo da conferência oficial, você mesmo grava e upa ele no YouTube, ou seja, bota ele no YouTube e divulga ele com o seu ID, alguma coisa assim, o seu ID na descrição. No início do vídeo você vai lá no Movie Maker e bota lá ID, primeiro nome, site para cadastro e divulga, começa a divulgar, porque isso vai te trazer retorno, pode ter certeza disso. E o quarto método do nível iniciante, um método muito interessante, que eu particularmente apliquei, só que não no caso do Yahoo Respostas, apliquei em outros fóruns. Participe de fóruns de discussão sobre o nicho, ou seja, participe de fóruns de discussão sobre o multinível, sobre ganhar dinheiro online, sobre trabalhar em casa, sobre esses assuntos assim que tem a ver. No Yahoo Resposta você vai ver muito isso. Se você digitar lá como ganhar dinheiro online, Telex Free funciona, o que é Black Dev, vai aparecer essas perguntas lá. E as pessoas querem resposta. Pensem isso, as pessoas querem resposta. Elas não querem simplesmente ver o seu ID e o seu primeiro nome. Ou então o seu link para outra empresa. Elas não querem ver isso. Elas querem resposta. Se a pessoa perguntar, a Telex Free funciona? Você vai lá e digita a resposta. O que você acha? Você vai falar, a Telex Free funciona assim, ela paga assim, mas ela está, por exemplo, sendo julgada em alguns processos, não sei o que. A Bibom paga, sim, a Bibom paga, não sei o que. A Black Dev paga, ainda não sabemos, porque está em pré-cadastro, não sei o que. Responde, a pessoa quer a resposta. E embaixo dessa resposta, ali você falar, se você quiser mais informações, me procura no Facebook. Aí você bota o link do Facebook, bota seu e-mail que redireciona ao Facebook. Ou então, já bota a pessoa para cadastrar direto, já divulga seu link para cadastro, já divulga seu ID, seu primeiro nome, porque isso é importante. E isso é interessante vocês aplicarem no início, para você começar a ser reconhecido pelas pessoas, para as pessoas começarem a ver quem é, por exemplo, a Ana Paula, o André Luiz, o Valdeci Santos. Eu sei que a pessoa foi convidada, então ele deve estar presente. Então é para as pessoas começarem a conhecer, saber quem é você, entendeu? Isso é importante. Você vai começar aos poucos, com esses métodos, a criar sua identidade virtual. Desses aí que eu botei, o que eu considero mais difícil, mas eu botei em segundo, que é o acumula e-mails. Não é tão fácil acumular e-mails assim, é difícil até para quem não tem ideia, contratar uma plataforma de e-mail marketing eficiente. É chato, entendeu? Exige um pouquinho de trabalho. Quando vocês iniciarem com um blog, vai ser mais fácil captar esses e-mails. Para quem já tem uma noção, já estudou alguma vez, ou então tem interesse em estudar HTML, estudar PHP, CSS, que são linguagens de programação para web, para internet. Essa página aí que vocês estão vendo a conferência, foi alguém que botou algum código em alguma linguagem de programação que criou isso aí, criou esse método da gente se expressar. Esse bonitinho dividido membros, essas coisas assim, vocês vendo a área certinha da webcam, isso aí foi tudo construído em uma tabela de cascata, o CSS, e tudo tem toda uma complicação, mas é muito interessante para a gente que está nesse ramo que trabalha divulgação online. É importante saber a questão básica, é interessante. Eu aconselho a vocês comprarem um livro, então fazer algum cursinho de esquina mesmo sobre o que é o HTML básico. Isso é muito legal e isso vai ajudar muito no acúmulo de e-mails, principalmente na questão de uma criação da página de captura. Isso aí eu vou explicar mais para frente, é uma coisa mais complicada e muito eficiente, muito. Tá acabando já, tá, pessoal? Uma coisa hoje vai ser meio rápido mesmo. Métodos eficientes para divulgação online no multinível, nível intermediário. Crie um blog simples. O layout tem que ser bonito, mas tem que ser simples e aplicável ali. As pessoas têm que conseguir carregar rápido o blog, essas coisas assim. Então não bota muito plugin ali na sidebar, né, que é a barra do lado, muito plugin no footer lá embaixo, nada assim não. Crie um blog simples para divulgação de suas ideias ou assunto. Crie um blog simples para divulgar Black Dev. Crie um blog simples para divulgar suas ideias no multinível. Crie um blog simples para divulgar o que você quer falar, para se expressar. Se você gosta de escrever poemas, crie um blog simples para escrever poemas. Não precisa criar um blog cheio de coisa. Aquele blog que você entra já está... Aguarde 500 segundos para você
acessar o blog ou curta nossa página no Facebook. Isso é totalmente intrusivo, isso é uma coisa horrível, nunca façam isso. Se forem fazer, deixe a opção para a pessoa fechar logo essa pop-up que abre. Se ela não quiser curtir, ela não curte. Não obrigue uma pessoa a fazer nada, que é pior. Então, um layout bonito e simples é o ideal, é o foco. O design hoje de um blog responde muito. Uma pessoa vai ficar no seu blog se o design for interessante. Mas um design com muita coisa não fica legal. Um design simples é o ideal, entendeu? E vocês podem criar blogs hoje de modo fácil para quem já quer. Eu vou entrar mais a fundo nesse assunto no domingo agora, vai ser nosso próximo tema. Mas para quem quiser já ir conhecendo, já vendo como que cria, já reservando o domínio, essas coisas assim, tem essas duas plataformas aí, saiu junto. Calma aí, deixa eu separar. Tem essa aí, ó, plataformas de blog, wordpress.com e o blog.com. São duas plataformas de blog gratuitas, fáceis de mexer. E qual eu aconselho? Na realidade, eu não conheço essas plataformas a fundo. Eu uso um blog open source que eu vou explicar no domingo, mas vou aconselhar também esses dois a vocês aí, que é uma coisa fácil de criar. Vocês têm a possibilidade depois de poder trocar o domínio, essas coisas assim, de poder comprar um domínio profissional, um domínio.com.br, um domínio só.com.net, essas coisas assim. E eu vou explicar tudo certinho no domingo, eu vou entrar mais a fundo. Ah, ficou o mesmo link. Tá, calma aí, eu vou botar então um por um. O primeiro é esse, wordpress.com, e o segundo é esse. Aliás, o primeiro é blog.wordpress.com ou blog.com. Que aí vocês podem conhecer essas duas plataformas gratuitas. E o segundo método, que é o método mais eficiente, é o método top para você formar sua lista de e-mail, massiva, sua lista de e-mail concreta, aquela que vai atingir o seu ponto. Esse segundo método é assim muito, muito explosivo. Foi ele que me levantou. Eu enxerguei ele muito tarde. Se eu tivesse enxergado antes, ele teria explodido com certeza antes. É um método muito, 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 grave isso, muito importante. Só que ele dá trabalho. Ele exige conhecimento em linguagem de programação, mesmo que básica. Existem hoje plataformas também gratuitas para fazer essa sua página de captura. Muita gente viu o pessoal aí no Facebook publicando a Upline Pro, que é um site que cria isso aí. Esse site cria essa página de captura fácil, onde você bota um vídeo e do lado tem lá nome e e-mail para poder. O pessoal estava usando para poder reservar a vaga na Black Dever, né? A Upline Pro não tem o link, eu vou terminar a conferência e pesquisar esse link aí para vocês. É bom, sim, para iniciante é bom, mas eu não aconselho muito depois que você já pegar uma experiência. Se você criar uma página mais apresentável, com mais informações, é mais interessante. E o terceiro método é um método que você vai entrar com dinheiro se quiser ter o sucesso mais rápido. Quem está aí com o dinheiro sobrando, eu aconselho a usar. E se a gente estivesse falando em e-commerce, essas coisas assim, que é o comércio eletrônico, venda de algum produto na internet, essas coisas assim, eu iria dizer com certeza, invista em publicidade paga, em marketing pago. Invista em SEM, Share Engine Marketing. Invista, porque vai valer a pena. É o método mais fácil de você converter alguma coisa. Só que no nosso caso a gente está trabalhando com multinível. Se você investir, vai valer a pena sim, com certeza. Só que se não investir também, você vai conseguir atingir o sucesso. Só vai demorar mais um pouco, mas você vai conseguir. Os 100 são os links patrocinados. O link não era. Pode usar esse aí também. Esse aí também funciona. Esse Downline Soft é o que para você criar sua página de captura, mas existe outro site. Esse daí também é bom, também vale a pena. Voltando à questão do Share Engine Marketing, são os links patrocinados, foi o que eu falei para você, que se você hoje digitar no Google Black Dev, vai aparecer um cara lá em cima.
aquele link patrocinado lá, aquele que muda a cor, não é, o plano de fundo dele não é branco como o plano de fundo do Google, é um amarelinho, aquele que muda a cor, aquele ali são links patrocinados, aqueles que aparecem do lado direito, um monte assim, um embaixo do outro, são links patrocinados. No Facebook, quando você entra no sua timeline ali, no feed de notícias, na parte direita, tem um monte de anúncio ali também. Então aquilo ali são os links patrocinados. Você paga alguns centavos que se as pessoas clicarem, vai direcionar o seu site. Aquilo ali é muito eficiente se você souber traçar estratégias. Se você souber usar as palavras-chave certas. Se você não tiver muito conhecimento nessa área, se você não estiver ali analisando pelo menos semanalmente os seus anúncios, talvez não seja bom. Talvez você vá gastar dinheiro à toa. Então, eu não aconselho a vocês usarem hoje esse método, aconselho a começar ali pela sua rede social e vindo pelos métodos abaixo. Quando já tiver uma experiência em blog, onde você no blog vai começar a mexer com palavras-chave, essas coisas, aí vocês começam a pensar em investir. Mas é um método bom, mas que deve vir ali como por último na escala, né? Como eu falei. Beleza. Um método que eu pensei em colocar, mas acabei deixando para lá, deixando para falar no final, é o SEO, Search Engine Optimization. O SEO ele cria um novo conceito nos mecanismos de busca, os mecanismos orgânicos. Os sites como o Google passam a encontrar seu site mais fácil. Eles indexam o seu site melhor. Você começa a ranquear mais no Google. Seu site começa a subir no Google. Por exemplo, o SEO, você aplicar técnicas de SEO no seu site, como quando você entra no meu blog, hoje tem lá que o meu post foi publicado no dia 30 de abril, no dia 1º de abril. Só que as técnicas de SEO dizem que se você tirar essa data, seu site vai ficar mais atrativo para as pessoas que entrarem. Porque se você entra no blog e tem um artigo de 30 de abril, só que você já está hoje no dia 8 de maio, né? Você vai falar, poxa, esse artigo é antigo, não vou ler não. Se você entrar então no artigo de 30 de abril de 2012, aí mesmo que você não vai nem querer ver. Então as técnicas de SEO dizem, uma das técnicas dizem para você tirar essa data, que vai ser mais eficiente. Eu não aplico essa técnica porque é uma questão que vai ser complicada para eu mexer na estrutura do site, como eu falei no CSS, mas tem blogs, por exemplo, como o do Rogério Job, que ele não faz posts ali no blog há muito tempo, há meses, ele não faz nenhum post. Só que os posts dele não tem a data. Então você entra e acha que o post é novo, entendeu? É muito interessante essa técnica, só que existem muitas outras, como as metas keywords, são as palavras-chave que você vai indexar dentro da página. É muito complexo esse método para quem está começando agora. Eu não acho interessante ele. Eu posso explicar depois, pessoalmente. Posso vir no Skype com a pessoa e dar uma ajuda. Posso olhar o código do site da pessoa, o código HTML, dar uma ajuda. Posso até passar sites que geram metas keywords, metas description, que fala sobre o seu site, essas coisas assim. Só que agora eu não aconselho a vocês. Seria um trabalho a mais, muito importante sim, só que muito complicado também para quem está iniciando. Para quem já está ali avançado, eu aconselho, se tiver dúvidas, pode me procurar, eu vou dar uma ajuda se tiver no meu alcance, claro. Mas agora, para finalizar, uma coisa por último, que eu quero deixar bem claro para vocês, que a internet ela tem concorrência, então não é tão simples. Você precisa insistir, você precisa bater na mesma tecla não, porque o conteúdo precisa ser diferente, mas você precisa batalhar todos os dias, vai te dar trabalho. Tem dia que eu sento na cadeira do computador e fico por 10 horas diretas, dando ajuda no suporte, criando banner, fazendo isso, fazendo aquilo, divulgando, indexando o site em uns outros métodos de pesquisa, essas coisas assim, e é complicado. Mas se eu não tivesse insistido, eu não estaria aqui hoje dando essa palestra para 30 e poucas pessoas agora, quase 9 horas da noite de uma quinta-feira. Então é uma coisa que dá trabalho, mas você é capaz de conseguir. Infelizmente, vocês não irão conseguir ter 100, 200, 300 visitas diárias em 1 ou 2 dias.
a não ser que você crie por um milagre alguma coisa viral. Por exemplo, quem conhece a página Gina Indelicada do Facebook, aquilo ali foi uma explosão, aquilo ali foi um marketing viral extremo. A pessoa que teve uma ideia muito, muito inteligente que atraiu muita gente. Hoje a Gina Indelicada tem quase 4 milhões de curtidas, né? Eu acho que é isso. Então, uma coisa muito louca. A ideia que ele teve foi ideal, assim, para o momento, entendeu? Então, criar um marketing viral hoje não é uma coisa simples, mas também não é muito difícil. Aí sim vocês irão conseguir ter 100, 200, 400, 1000 visitas rápido. Só que se você for criar uma coisa informativa, vai demorar para você ter 50 visitas, que dirá 1000, por exemplo. Então, é uma coisa que você deve insistir sim. Isso exige tempo e principalmente conteúdos de qualidade. Quando a gente entra no tema blog, uma das técnicas maiores de SEO, a primeira técnica de SEO, é o conteúdo de qualidade. Quando você está se tratando de blog, é o conteúdo de qualidade, conteúdo exclusivo, nada de copiar dos outros as palavras. Você aplicar dentro do texto técnicas de SEO muito próprias, colocar as palavras certas nas pesquisas, isso aí é muito importante. Por isso, recomendo inicialmente que criem blogs ou identidades virtuais apenas informativas, justamente porque vai ser difícil você conseguir uma alta visualização. Então, muita gente vai acabar até se decepcionando, vai ter criado blog, vai falar, poxa, um blog não tem nem 10 pessoas entrando, então, meu Deus, o que eu faço? Eu não sei o que, vai vir desesperado conversando comigo, mas vocês precisam saber que a insistência é o caminho. Eu tenho outro blog além do IMMN, o ensinandoalucrar.com. Esse blog eu pago freelancers para escrever para mim, não sou eu que escrevo os artigos, eu pago de R$ 5 a R$ 7 por artigo, artigos de qualidade. Mesmo assim, o blog, que não tem nenhum mês de vida, tá tendo 15 visitas diárias, essas coisas assim. Teve um dia que bateu 104 visitas diárias, eu quase pulei da cadeira aqui, dei uma cambalhota de felicidade. Mas isso aí foi um dia só, ou seja, o artigo que eu publiquei naquele dia foi muito bom. Então eu vou me basear naquele artigo para lançar picos de visitas. Por exemplo, em um dia eu boto um artigo relacionado àquilo ali, numa terça-feira, por exemplo, que eu falei que é um dia bom. Eu sei que eu vou ter um pico de visita naquele dia. Isso é bom, porque aí de 15 visitas diárias, no outro dia, quem sabe eu tenha 20, 25, e essas visitas vão aumentando, vão aumentando. Isso é muito interessante. Após ir conhecendo melhor as ferramentas que tem, então estará pronto para atacar com força total. Isso exige tempo, talvez 1, 2 anos, para você aplicar muito bem o marketing digital. E isso é muito tempo para a gente. A gente quer resultado um pouco mais rápido, em 1, 2 meses, 3 meses. Então, as páginas de captura vão ser eficientes, os blogs vão ser eficientes e eu vou estar explicando, e inclusive divulgando. Eu pensei em divulgar e vou divulgar uma um programa, vamos dizer assim, que eu comprei, onde tem várias páginas de captura que vocês podem baixar gratuitamente, porque eu vou dar para vocês. E nesses programas aí vocês vão poder dar uma olhada nas páginas de captura. A edição vai ser fácil, você vai incluir lá os temas, eu vou poder ajudar. Vou ajudar vocês com certeza. E a criação do blog, vocês já podem ir analisando por essas duas plataformas gratuitas. E domingo eu entro mais profundo na plataforma que eu uso e vou explicar para vocês também essas plataformas, vou falar sobre o design, essas coisas. E acaba por aqui a conferência de hoje, durou 45 minutos mais ou menos. Eu espero que tenha sido interessante. Eu falei que hoje ia ser rápido, mas que a partir de domingo a gente vai começar a entrar mais a fundo. É como se hoje a gente estivesse no nicho geral, falando de tudo, como se divulgar online. E domingo é como se a gente estivesse afunilando esse nicho e entrando na parte do nicho de blogs. E depois, na quinta-feira, eu vou afunilar de novo, vou entrar na parte de e-mail, vamos supor. E assim vai. E até vocês conseguirem, pelo menos, ter a base de marketing digital e poder aplicar isso e trazer mais gente para a rede, mais gente para a rede, mais gente para a rede. Eu também vou falar sobre marketing offline, não é o meu forte, mas também vou falar o quão importante é vocês darem palestras, darem conferências, distribuindo panfletos nas avenidas que parece que eu caí aqui, estava falando caí, desculpa. Como voltando a falar, distribuir em panfletos também interessante. Muitas outras técnicas offline também são boas. Eu vou falar mais um pouco, já falei na conferência anterior,
mas eu vou me aprofundar mais na questão de palestras, questão de falar em público, que isso aí é muito importante. E agora, vou ficar aqui um tempinho, se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre Black Dev, eu sei que tem pessoas aqui de outros multiníveis, essas coisas assim. Alguém perguntar alguma coisa sobre o que eu disse também, pode perguntar, eu vou responder. Vou estar liberando o chat. E é isso aí, pessoal.